Devocional diário, série Segredos para uma Vida Espiritual, em Romanos, capítulo 12. 18º episódio. Não se vingue. Meu irmão e minha irmã, estamos caminhando para o final dessa série. Caminhamos aqui por 18 dias, contando com hoje. Todos os dias extraindo do texto de Romanos, capítulo 12, uma dica incrível para a nossa caminhada cristã. Falamos aqui sobre o amor não ser fingido, sobre aborrecer o mal e se apegar ao bem, sobre o amor fraternal uns para com os outros, sobre honrarmos uns aos outros, sobre não sermos vagarosos no cuidado, lentos, sobre sermos fervorosos. Falamos sobre mantermos uma postura de alegria na esperança, de paciência na tribulação, de perseverança na oração. Falamos sobre socorrer os nossos irmãos necessitados, sobre hospitalidade, sobre abençoar os que nos perseguem, sobre nos alegrarmos, com os que se alegram e sobre chorarmos com os que choram. Falamos sobre menos ambição e mais humildade, também sobre não pagar o mal com o mal. No episódio anterior, falamos sobre ter paz com todos, no que depender de nós. E hoje, nesse 18º episódio, vamos falar sobre não nos vingarmos. O texto de Romanos, capítulo 12, o versículo 19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Meu irmão e minha irmã, o texto é claro. Aliás, essencialmente, o conjunto das dicas contidas entre os versos 9 ao 21 do capítulo 12 de Romanos, que fala como o amor, sendo base para todos os dons, e também no contexto em que Paulo está falando sobre a vida de consagração a Deus, a palavra praticidade, simplicidade, clareza, objetividade, assertividade tem tudo a ver. São características desses textos, instruções muito fáceis de serem compreendidas, mas bem verdade, dificílimas de serem cumpridas, exercitadas, praticadas. Nessa 18ª dica, nesse 18º segredo para uma vida espiritual, Paulo vai falar para a gente não nos vingarmos a nós mesmos. Ele está falando para a gente dar lugar à ira. É passível que você se ire por conta de uma situação, uma afronta, uma ofensa, uma fechada no trânsito, um xingamento, quem sabe uma agressão física, uma injustiça, uma deslealdade, uma traição, um roubo. Mas Paulo lembra que está escrito que a vingança é de Deus. E como falamos no episódio anterior, a nossa ira não opera a justiça de Deus. E Deus, que é justo, sabe como vingar. E aí o texto fala que o Senhor diz que Ele recompensarei, ou seja, recompensar, premiar, tornar a compensar, compensar uma perda, compensar um prejuízo, um dano, naquilo que você foi lesado, lesada, se é que foi mesmo. Lembrando que tudo isso precisa partir de uma base real, concreta, um fato concreto. Se realmente ocorreu um dano, algo que ensejou, que você não insinuou, não procurou, não estimulou, não viabilizou, não produziu, não instigou. Se é algo que caracteriza uma injustiça, entregue na mão de Deus a vingança, porque Ele vai dar recompensa, Ele vai vingar. Dá lugar à ira, você vai se estressar, vai ficar irritado, vai explodir, mas não se vingue a você mesmo. É que Paulo está falando ao povo de Romanos nesse versículo 19 do capítulo 12 dessa carta brilhante, fascinante. O que a gente mais vê é o contrário disso, as pessoas exercendo o seu direito de vingança, se é que vingança é um direito. E as pessoas buscando o contra-ataque, a revanche, o direito de resposta, a réplica, tréplica, quádruplica, sei lá o que mais. E as pessoas querendo terem razão ao invés de ser felizes. E eu lembro aqui aquela frase conhecida nossa, que diz que é melhor ser feliz do que ter razão. E quando isso acontece no campo de partes desconhecidas,
tem lá o seu dano, mas muitas vezes esses contextos de conflito, onde a vingança é exercida, ocorrem no campo dos relacionamentos mais próximos e íntimos que a gente convive, coabita, debaixo do mesmo teto, pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, cônjuges entre si, nora com sogra, genro com sogro, meu Deus! E aí é vingança, aí é contra-ataque, aí é peleja, é dissensão, conflito. E aí Deus perde o lugar de fazer a justiça, de arbitrar a paz, de recompensar, de se vingar no teu lugar. Porque quando você entra para agir, Deus sai respeitando o teu arbítrio. E normalmente vem morte, ruína, destruição, cumprindo um outro texto bíblico que diz que um abismo chama um outro abismo. Quando que o príncipe da paz, que conhece e julga o mais profundo das intenções, tem condição de avaliar se aquilo realmente foi uma injustiça. E ele, que é o justo juiz, aquele que tem o cetro de equidade e justiça em suas mãos, o único capaz de exercer a verdadeira justiça, quando você dá lugar à ira e deixa o Senhor agir, ele entra. E como num juízo natural, num tribunal qualquer que seja a instância, ele sabe o que é o acusado, o que é o defendido, ou o que é a defesa e a acusação. Ele mesmo é o juiz, o promotor, ele que instrui o processo, porque conhece o profundo do coração, ele que vê todas as coisas, que sabe de tudo. E ele que é a última instância, a principal, a única, na verdade, consegue dar uma sentença que seja não passível de recurso, ou seja, definitiva. Ele é dono do trânsito em julgado, da publicação do acórdão, da jurisprudência, da doutrina, do código, para parafrasear aqui o mundo jurídico. Meu irmão e minha irmã, não se vingue, por mais difícil que seja e por mais razão que você tenha. Aliás, quando você exerce o direito da vingança, você perde a razão, por mais que você fosse detentor dela. Imagine uma cena onde num cruzamento, numa grande avenida, você passando normalmente no farol, circulando na velocidade da via, naquilo que é o seu direito, a sua mão, e vem alguém, ultrapassa o farol vermelho num cruzamento e bate no seu carro. Tudo bem, aconteceu, foi um acidente, pode ter sido uma distração, seja qual for a razão pela qual o outro motorista abarrou você. Veja só, 2 desfechos eu quero propor para ilustrar o tema de hoje. Se naquele exato momento você sai do seu carro e começa a brigar, bater, agredir aquele que bateu em você, você esbofeteia ele, esmurra ele, fere ele, seu desgraçado, seu desatento, seu maldito, olha o que você fez, o prejuízo que me causou, vai pagar. Naquele exato momento, mesmo tendo razão, você a perde, porque fez justiça com a sua própria mão, cometeu um outro crime em cima de uma outra situação. No entanto, se você perdoa, considera, avalia que acidentes acontecem, por mais que imperícia, imprudência ou negligência tenha ocorrido na outra parte, mas ainda que a pessoa tente se lesar ou não assumir o seu compromisso, Deus o recompensará. A justiça vai estar do seu lado, você vai estar no teu direito, a vingança do sistema acontecerá, por assim dizer, usando essa palavra vingança para parafrasear o texto. Agora, se você for agir na tua justiça, você se encontra como um criminoso cometendo crime, perde a sua razão. De posse dessa figura, avalie o teu coração, se você é alguém que tem buscado a vingança, ou se você tem dado lugar à ira, porque está escrito que minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Pense aí, meu irmão e minha irmã, voltamos amanhã no penúltimo episódio dessa série para mais um segredo, uma dica prática de uma vida espiritual baseado no texto de Romanos capítulo 12. Até lá!